Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live para vocês. Plantão Nova Terra Elas. Aqui do meu lado esquerdo, Eliana. Muito boa noite. Gratidão uma vez mais por vocês que energeticamente sustentam essas lives, sustentam a vocês mesmos, né? E, como diz aí o título da live, é sobre futuro. É disso que nós estamos tratando. Então, boa noite você que está aí do outro lado, boa noite, Cristiano, boa noite, Rafael, boa noite, gente linda! Boa noite! Pois é, tem um povo lindo aqui para esse evento híbrido maravilhoso, hoje, daqui e de lá, tem muita coisa bacana para nós nessa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, como sempre, ao fundo, as bandeiras do Brasil e do Estado do Espírito Santo, fazendo o nosso cenário. Sejam todos bem-vindos. Sexta-feira, sextou, live informativa e a nossa tradicional meditação no final. Fica aí e só acompanha tudo que nós trouxemos hoje de bom para você. E sobre esse futuro, no mês de setembro, o mês do Pai, na qual as atividades precisam acontecer para que o outubro seja o mês dos projetos em execução, estamos trazendo aqui para vocês a quarta das 9 bombas. Qual que é hoje mesmo? Tá? Me perdi. Você já deu seu like, seu coraçãozinho, já convidou o seu vizinho para vir participar dessa noite aqui com a gente? Galera, oficialmente, estou colocando vocês na tela, então vocês podem dar o seu oi, que eu vou estar lendo aqui na tela vocês aqui, então a galera que está chegando aí pode voltar com o seu oi, o Flávio, a Elcione, Flávio já apareceu aqui, muita gratidão, muito boa noite, a Edna, Ana Wilsack, Bárbara Tchunks, Cecília Mota, Rosângela Botelho, a moça das fibras, mulher de fibra, Augusto César Vanucci, não é o Vanucci não, Mercedes que está aqui, muito boa noite, Mercedes, e mais uma galera, uma penca de seres de boa vontade, Edna Rocha, Adenusa Deise, Sebastião Botelho e muito mais, Maria Laura está aqui conosco, muita gratidão, beijo no coração de cada um de vocês, e hoje sobre o futuro, Justiça Divina 6, 12 de setembro de 2025, 19 horas e 35 minutos. Mas, Eliana, inicialmente, sobre essa tela, o que se pode falar hoje? Nós fomos surpreendidos, né? Aí nas últimas 72 horas, vários países em torno do mundo, onde a população foi às ruas e muito descontente, né, com os atuais governos, por acaso todos, né, comunistas, aí, socialistas. Então, nós estamos tendo aí uma situação épica, né, acontecendo, e tudo de uma vez só, né? Então, mas o que isso é Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Indonésia, mas o que isso tem a ver comigo? No mundo globalizado, onde você pega um vento aqui e espirra lá do outro lado, isso acontece, né? Mas fácil de explicar isso é quando tem um terremoto no Japão, a tsunami chega aqui, né? Porque é sobre estarmos interligados. E a coisa mais importante do mundo, que é imperioso, todos nós, homens e mulheres de boa vontade, entender de uma vez por todas que nunca é sobre o outro. É sobre nós. E é sobre o futuro. Você prevê o futuro, Eliana, com certeza. Eu tenho muita gente de boa vontade que faz. Porque o que é o futuro, se não o que eu estou plantando hoje? Então, o futuro está acontecendo agora. Eu escolho ignorar, porque eu não sei nem aonde fica esses países, não quero nem saber, a bomba está lá e não está aqui, ou eu escolho entender por que uma esfera, um orbe, um planeta,
foi tão falada, a menina dos olhos de Deus, uma terra que tudo dá, o lindo planeta azul. Por que acontecem essas coisas? Por que nessa altura do campeonato tem gente sendo queimada viva? Em praça eu tinha visto isso na época das bruxas lá, gente. Eu nem sabia que podia isso acontecer de novo. Mas por que chegou a esse extremo? Um planeta tão maravilhoso. E daí eu fico no meu guarda-roupa de Nárnia, aguardando o quê? Para pelo menos tentar entender isso. Também não é para ninguém pegar bandeira lá para o meio da rua, tacar fogo e nem ficar se agredindo em redes sociais, mas pelo menos entender. Porque isso é sobre futuro. E o que eu estou plantando hoje? Nós vamos entender daqui para frente, porque a omissão, a inércia, a neutralidade é uma das coisas mais terríveis. Digam aí os transmutadores. A neutralidade é o que mais leva, vamos dizer assim, num linguajar bem para o inferno, porque aquele que vê o mal, o bem, o fogo e a água e se permanece neutro até que chegue nele, é complicado isso. Então, o que está acontecendo? Aí nós somos convidados, já tem um tempo a começar com esses jornais também, trazer alguma coisa, alguma informação para o nosso coletivo, que fica perguntando por que isso está acontecendo. Então, por que isso está acontecendo no nosso planeta, conosco? O que eu contribuí, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que a minha família faz, o que o meu filho faz na internet, né? Xinga lá, fala que vai dar tiro no outro, etc. O que ele está arrumando na faculdade? Ele está estudando ou ele está fumando maconha? Então, qual é a minha responsabilidade nisso tudo? E aí a gente está sendo convocado a entender sobre o futuro, que é o que a gente está plantando hoje. E fica fácil. Conversa comigo 5 minutos, eu digo exatamente o que vai acontecer. O povo fica doido. Mas, Eliana, você me falou isso há 3 anos atrás, aconteceu no dia, mês e hora. Eu falei, lógico, tu me disse o que você plantou. Não tinha como ser outra coisa, filho. Então, é isso daí. Isso não é mágica, isso não é milagre, isso não é nada. Isso é lei de causa e efeito. Isso é colheita, isso é lei cósmica, isso é o caminhar do planeta. Você vê uma roça de milho, tu acha que vai brotar morango dali? Então, a gente vê muitas coisas acontecendo e fecha os olhos, né? Mas depois quer o morango. Então, vamos nos inteirar. Isso é sobre futuro. Deles lá, do Sri Lanka, do Nepal, não. Meu também. Né? Aí, vamos lá. Vamos em frente. Quarta das 9 bombas cósmicas. Então, Rafael, vamos a falar um pouco sobre essas bombas cósmicas, o motivo de serem 9, o que pode-se dizer? Pessoal, vocês têm que já está acompanhando nós aí há algum tempo. A gente já informou que no mês de setembro é o mês do Deus Pai, onde as ações trazidas no mês de agosto se realizariam. Então, mês de setembro são as ações. E, por enquanto, estão nomeadas em 9 estágios, 9 bombas, partindo do primeiro, que foi aquele levante do povo brasileiro, aí, no 7 de setembro. Nós estamos em efeitos de movimentos que encorpam e entregam os resultados, que é isso que vocês estão acompanhando. Então, na sequência, você vai ver mais uma das 9 bombas e também vamos avaliar aí, não sei se o Cristiano já disponibilizou isso de forma imediata ou não, através da canalização, a gente vai seguindo aí, vamos ver o que está acontecendo na quarta bomba. Vamos para os tops, galera, muita atenção, os tops. Top 1. Top Shivânia. Já é ela. Começa de cara, a gente já vai. Quem anotou a placa? Pois é, as 9 bombas já foram. Ia tentando dar uma de cada vez, mas aí, dado
toda a situação já premeditada e tudo que a gente vê, né, ver as atas anteriores de condenação, de documento, de tudo dela, falou, não vou esperar não podemos, né? Então, já conversou lá com a AIA, como é que faz, já detona isso tudo de vez, e aí o que ia acontecer? Que vocês sabem o que é a Corte Internacional de AIA, né? Então, gratidão. Não sabe, vai lá dar uma pesquisada. Ia acontecer isso. Assim que ela detonasse, às 9, quando chegasse na 8ª bomba, ia estourar essas manifestações em países do mundo todo. E são 9, tá? A gente só trouxe 4 ali. Mas não deu, né? Então, ela já fez tudo de vez, a gente adiantou isso, porque já está tudo previsto, né? Para que ficar aguardando. Então, gratidão, Shivânia, por você e as suas colaboradoras em solo. Já que é para passar, vamos passar logo o rodo. Formação quentinha saindo do forno aí, hein? Oi. Segue o baile. Top, Sananda. Colunas, masculino e feminino em prontidão. Alinhados, equilibrados, harmonizados e equalizados no coletivo de seres de linha de frente, protagonistas da nova era da deusa mãe. Mantenham-se em elevação para fazer cumprir a vontade de Deus Pai. De Sananda, dia 12 de setembro, por Bárbara. Gratidão, Sananda. Gratidão, Bárbara. Top, Lorde Solar Infinity. A divindade dos seres, cada vez mais nesse orbe azul, se fazem presentes e reluzem como o sol a brilhar em chão, em solo, de uma maneira tão bela que reverbera nos casais onde o amor impera e o dom do amor em sua infinitude se apresentam a eles, pelo merecimento da elevação que se faz a dois, de mãos dadas. Lado a lado se apresentam a fonte das fontes, onde brota essa energia denominada amor, onde em vossa nudez se banham delicadamente na fonte do amor que se fazem o amor nessa fonte. Amando sem medidas, jorrando orgasmos indescritíveis sobre o colo de Deus Pai e Mãe, que se fazem presentes no amor de vossos filhos e filhas, que se entrelaçam nas teias do amor que a sutileza nos oferece, para ser o puro amor. De Lorde Solar Infinity, 12 de setembro de 2025, por Marcos. Gratidão, Marcos Miranda. Top, Yeshua. Os esclarecimentos e grandes construções de muralhas começam a ruir. Fim de uma nação corrupta. O luxo e a monarquia seguem no mesmo rumo. Qualquer semelhança não é mera coincidência. De Yeshua, o Cristo norte-americano, 10 de setembro, por Adriana Machado. A parábola do tolo é seguir em frente nos atropelos, porém só ficarão em pé o que honrar a fé e a família. Quem beber de mim, beberá do cálice sagrado da vida. De Yeshua, o Cristo norte-americano, 11 de setembro, por Adriana Machado. Gratidão, Adriana. Gratidão. Top, Falcon Miguel. Comam e bebam de frequências amorosas que elevam vossos corações diariamente. Tudo já é para aqueles que creram, confiaram e trabalharam para que assim fosse e assim é. De Falcon Miguel, 12 de setembro de 2025. Ainda estão todos posicionados, senhora Eliana. Comandos da vida.
E Falcão Miguel, 12 de setembro. Por Bárbara. Gratidão, Bárbara. Gratidão, Miguel. Gratidão, Bárbara. Top 7 de setembro. Pleno News. Estagiária da Câmara é demitida após postar que, abre aspas, Fux tem que morrer, fecha aspas. Eu não sei onde esses moços estagiários estão com a cabeça, né? Mas é um negócio que tem que morrer. Olha, e se deixar, eles matam mesmo, né? Porque eu não vi o que aconteceu lá com o rapaz nos Estados Unidos. Não tem mais o Tico, não tem mais o Teco, sobrou o quê? Né? Nem o Acabou bagaço a da laranja. Nutella, segue. Será que a internet na cabeça desse pessoal ainda é uma terra sem lei? Pois é. Você pode falar o que quer, assim. Veja você. Que maluca. É o único ministro de carreira, o único, porque o resto foi tudo de carteirada, né? Colocado na mão grande. O único ministro de carreira, a menina me faz uma bobiça dessa. Oh, meu Deus. Tem que ter dó, né? Não tem outra forma. Os lugares mais sombrios do inferno estão reservados para aqueles que se mantiveram neutros em tempos de crise moral. Por Dante Alighieri. Rafael? Tá aí, ó. Mais resgates de informações de épocas que fazem todo sentido no agora. Advogado que denunciou Moraes na OEA é encontrado morto. Notícia. Pois é. Brasil. Na Alemanha, 6 candidatos de direita morrem às vésperas das eleições. Então, a pergunta é o que está acontecendo no planeta, meus senhores, que agora tudo é causa morte, né? E aí eu vou ficar quieta até a morte chegar na minha casa também, né? Então, segue, vai. Aí eu perguntei à nossa mãe, sabe? Deus, pai, mãe, por que a gente tem que tratar disso? Que eu tenho tanta canalização, tanto conteúdo aqui, custa ela falou, filho, porque o povo, os meninos abobados universitários só quer saber de besteira de TikTok e Kawaii. O povo que está trabalhando, que é muito pouco para sustentar essa nação, não tem outro tempo a não ser se inteirar nos conteúdos dele, do dia a dia, estudar, né? Ser advogado, direito, médico, ler mais livro. E aí, o povo que vive de auxílio, que já passa de 90 milhões, Brasil, né? Metade da população, fica só na Shopee comprando bobis o dia inteiro. Então, ela falou assim, alguém tem que pegar as notícias do mundo e repostar, porque senão isso passa batido. Veja você. Eu falei, pois é. Então, estamos aí, né? Primeiro acusaram sem dó. Portal G1. Charlie Kirk, ativista da extrema-direita, é baleado em Universidade dos Iowa. Então, depois, viram que pegou mal, né? Pegou mal. Mesmo o portal G1 diz, Charlie Kirk, ativista conservador aliado de Trump, é baleado e morre nos Iowa. Então, o jornalismo, depois que passou a ser militância, virou um negócio vergonhoso, né? Olha, para nós. Gente. Enquanto isso, mais tarde, na sala da injustiça da Toga Preta, Descansa em Paz Guerreiro, morre o 7º preso político sem a justiça feita. O moço estava aí com leucemia. Quem não sabe o que é leucemia, né? Vai, que é um dos cânceres mais agressivos e que foi lhe negado o tratamento e morreu sem direito ao tratamento. Esse tipo de coisa que está acontecendo, eu acho que coisa parecida foi só em Hitler, né? Lá na Segunda Guerra, então, que está acontecendo aqui, sabe? E aí eu pergunto agora, e a esposa, que esse homem, que o negócio é o seguinte, né? Enquanto não dá nome nem nada, é mais um número, estatística, é mais um. Mas e se fosse seu pai, sua mãe, seu tio, seu filho? Pois é. Quando é que eu vou entender que esse mais um pode chegar na minha casa?
aqui no meu quintal. Olha isso aí. Aí o mundo já está reconhecendo a face nova da justiça brasileira, mas os brasileiros ainda estão de olhos vendados. Aqui dentro do coletivo, não. Nem a pau, Juvenal. Segue o baile. E seguindo, né? Temos aí, ó, a figura apareceu no Opinião do Espírito Santo. Olha só o que escreveram, tá? Leitura do Opinião. Marginal da UFES, que ameaçou Nicolas Ferreira, é preso após pedido de prisão preventiva. O não ilustríssimo declarou o quê? Escreveu ali: Nicolas, eu vou te matar a tiros. Pois é, escreveu isso para um deputado federal. E se o senador aqui do Estado, gratidão, senhor Magno Malta, não tivesse feito um vídeo imediatamente e apelado para a Polícia Federal tomar providências imediatas, na próxima vez que Nicolas saísse na rua, ele ia ser morto mesmo. Porque o rapaz... Eles estão dispostos, não viu o que fizeram com o Kirk? E ele estava fazendo um discurso defendendo o Kirk, né? Então, aí o rapaz, né, lamentável, né, tão jovem, no mesmo dia perdeu a bolsa, perdeu o emprego e foi para um presídio. Mesmo dia. E passar bem. Mesmo então, dia. Assim, onde que essa juventude está com a cabeça, gente? Ou melhor dizendo, aonde que não está com a cabeça? Mas não está dando para entender, sabe? Não, rapaz. Então, Rafael, nós aqui estamos nessa série de lives, Justiça Divina, para a demonstração inequívoca de que, uma vez que você tenha a orientação correta, os acontecimentos têm que ocorrer. É para isso que existe a justiça divina. Não porque eu simplesmente acho que vai acontecer. Não é, Rafael? Não existe achismo. Aqui dentro nós temos, e todos conhecem, o livro dos Códigos da Vida, onde as leis são muito bem publicadas e disponíveis a todos. E a Lei 8, que é a Lei de Causa e Efeito, dentro do mês de setembro... Eu posso ler? Está em estágio acelerado. Galera. E a colheita... Vou até abrir a tela. E o consumo da sua colheita é obrigatório, porque o plantio é facultativo, mas colher e consumir sua colheita é para todos aqueles que sabem o que estão fazendo, ou não sabem. Lei de causa e efeito. Por favor. O Código de Vida é tão somente lei, legitimidade inquestionável. É só isso, mais nada. Competência legisladora, Frei, sistema excluído aqui, Aldebra, a partir da rainha Eliana, também do sistema que se auto-excluiu, Saturno, mas que produziu matéria informativa válida. Tempo de criação, 3 trilhões, 644 bilhões de dias, tempo lógico. Diz a lei, todo plantio tem colheita a certo momento. Todas as ações dos seres geram momentums, resultados, que precisam ser conhecidos e vividos, para que os seres cientes executem melhores ações a seguir. Foi entregue a lei atualizada, causa e efeito. Você não leu a lei aí fora desse jeito. Por quê? Porque é um conjunto de momentums. Então, a partir de um conjunto de momentums é que há resultado. Praticou, resultado. E esse resultado tem que ser conhecido e vivido. Então, não basta só fazer porque eu achei legal. Olha, Rafael, eu achei legal falar aquilo do fulano, dizer que vou te matar. Eu achei legal, bacana, porque tem um grupo que diz que é legal matar alguém. Não. A lei de causa e efeito, ela não só informa, como ela determina categoricamente e te coloca imediatamente sob júdice de você executar e viver o que está apregoando agora. Não é algo que talvez venha acontecer na outra vida. Não é mais assim.
é aqui e é agora. Com a atualização em 8 de agosto de 2022, canalizado pelo Avatar Tião, muita gratidão, Tião, pela canalização. E você leve essa mensagem. Acredita, não acredita. Sabe, aquilo te acontece independente. Independente. Cristiano, mas eu nunca ouvi falar dessa lei. Com esses termos, talvez. Mas quando você está na escola, a ciência mesmo diz. Como que a ciência chama isso? Toda a ação causa uma reação. Não fala assim? Se você pegar uma bolinha de tênis e jogar na parede, quando quicar na parede, essa bolinha vai voltar para você com a mesma carga, com a mesma potência, com a mesma força que você enviou ao outro, jogou essa bolinha. Então, tudo que você enviar, você receberá na mesma força. Toda ação causa uma reação, lei de causa e efeito. Não faz sentido para você desse jeito também? Então não adianta, meu amigo. Envia amor que você recebe amor. Envia raiva, ódio. Não é possível você receber amor. É impossível você receber amor. Então, cuidado com o que você consome no seu dia a dia. Qual o conteúdo que você está consumindo? Você está consumindo coisas que trazem benefício, amor a você? Ou você está olhando a TV, correndo sangue ali? A gente precisa trazer essas informações para você refletir o que está sendo no dia a dia. Mas ninguém aqui está criando nenhum tipo de sensacionalismo em cima disso. Pelo contrário, nenhum tipo de opinião está sendo entregue. Está sendo só trazido em cima do que os ensinamentos aqui são ditos. Então, cuidado. Cuidado com que você joga a bolinha na parede, porque é certo que ela vai voltar novamente para você. O que você está enviando é que você tem que ter atenção. Vamos em frente. A esquerda é o partido da morte, dispara Elon Musk. Em comentário, Musk afirmou, abre aspas, se eles, extrema esquerda, não nos deixarem em paz, não teremos escolha, é lutar ou morrer. Então nós temos aqui a fala não de alguém, seu vizinho. Deixa eu não estar com a fala aqui de um ideólogo. Nós estamos falando aqui de um bilionário, estamos tratando aqui de um visionário, estamos tratando aqui de um global, atuação em vários, centenas de países. E que está disparando algo que fica subentendido, mas que não pode mais ficar subentendido. Por isso que foi entregue Dante Alighieri para você, a Divina Comédia. Tempos de moral dúbia não pode acarretar neutralidade. Tempos de escolhas difíceis não podem acarretar de você afastamento. Sua posição adequada determina tudo, mas é adequada. Mire-se o que foi dito agora há pouco. Que código-fonte masculino, pai, traz. A bola que você usa, a palavra que você emana, a ação que você pratica, entenda completamente como fazer. E entenda a mensagem aqui entregue. Musk, será que ele está falando de promover uma guerra mundial? Aonde que está essa guerra? Aqui, ó, mente e coração. É na junção desses dois que você vence qualquer guerra.
e com a atitude adequada e correta. Isso nunca será ideológico, nunca será apostasia, nunca será algo que encontrei ali na esquina e que passo a você. Não, isso aqui é fundamentado, juramentado, em conteúdos entregues desde 2017. Fundamentado e juramentado em uma estrutura que está sendo mostrada a vocês desde o nascimento dessa moça aqui, 73. Está sendo mostrado. E a quem, aos de boa vontade, que sempre convidamos, eu, Rafael, a tantos do coletivo, a conhecer o que essa moça aqui vem trazendo sucessivamente, em 99% das vezes, de graça e pela graça. Portanto, cabe a você decidir. O que eu entregue aqui vale a pena? Eu vou me posicionar? Então faça. Que já não tem mais tempo para nada. Toque futuro. Então, continua a pergunta, o que está acontecendo aí, né? Porque em 72 horas nós tivemos aí 3 países. Agora, vamos falar de potências, né? Porque aqueles outros lá, quase ninguém nem conhece, né? Nós temos aí a França, né? O Japão, estão vivendo aí uma crise histórica, mas é interessante que as pessoas perguntam, mas por que agora a França? A França está destruída já há mais de 500 anos, gente. O Japão já está acabado desde Nagasaki e Hiroshima, que não levanta mais. E tem mansão lá no Japão, sendo vendida a $500, que ninguém quer. Não tem morar nem de graça, a população do Japão toda já morreu, não existe criança, e só tem idosos, e não vai ser daqui 20 anos, não tem mais Japão. Mas por que esperam chegar nessa situação? Né? E aí nós estamos vivendo isso aí agora. Aí quando você fala assim, não, tal país vai acabar, tal isso vai acontecer, tal aquilo outro, você pensava, mas vai demorar uns 2.000 anos. Não, 3 já se... Em 3 dias já aconteceu essa tragédia toda aí. E sim, dos mais de 200 países aí, só vai ficar 130 e alguma coisa. Isso é tratado de Haia, tá, gente? Esses países têm que sumir, os que o tsunami, o terremoto, os maremotos não engolir de vez, vão ter que fazer um tratado e passar a ser jurisdicionado por outros países que têm um pingo de bom senso e de juízo. Porque isso daí está apodrecido a nação toda. Nasceram na guerra, viveram na guerra, essas crianças que não ouviram falar outra coisa, eles têm que ser educados por um outro sistema. Não pode continuar. Daí, não, mas um país não pode entrar lá e tirar a soberania do povo. Que povo? Lá, acho que na Nigéria, né, que a criança tem hora que tem que falar, porque parece que é o país de Nárnia, mas vamos falar isso, vai pesquisar na internet. Salvo engano, é Nigéria, mas tem vários países onde a criança nasce, né, as meninas e as mães, quando engravidam, já entram em pânico se vai ser menino ou menino. E sofrem até o último dia, porque não tem dinheiro para fazer ultrassom, né? E quando vê que nasce menina, elas choram. Parece que é o maior castigo do planeta, porque elas sabem que daí uns 2 anos, 3, a criança vai ser pega, colocada, não é uma mesa de cirurgia bonita, como vocês estão acostumados a conhecer aqui no SUS, é em qualquer lugar, em cima de uma pedra, do chão, e pego caco de vidro, gilete, qualquer coisa, não tem bisturi para cortar o clitóris daquela criança, que ela não pode ter prazer na vida. E a criança é segurada pelos braços, pela perna, e ela luta. Nessa luta, a criança quebra braço, quebra perna, também num lugar onde não tem tratamento nenhum. E depois aquilo engessa de qualquer jeito, e ela fica marcada com aquela tortura pro resto da vida. Ela tem a parte genital destruída, ela tem ainda alguma certa lesão, ou aleijão, um braço, uma perna torta, ela é negra, ela é pobre, ela é tudo isso. Vai ser o quê dessa pessoa?
Mas, não, outro país não pode entrar lá e interferir, não, porque é soberania, que soberania dos infernos é essa? É soberania do capeta, não tem outra. Então, esses países, eles têm que deixar de existir, sim. E que bom que a Aya entendeu isso agora. Tem que ser entregado a outros. Porque outras famílias vão cuidar melhor dessas crianças do que aqueles próprios ali. Mas ainda acontece isso? Acontece. Que mundo que você está? Entre outras coisas, porque tem aqueles mundos lá, que a gente sabe ali daqueles Emirados todos, que é melhor nascer um cachorro do que nascer uma mulher também. Porque ela vai apanhar, vai ser espancada, ela vai no mercado comprar, ela apanha no meio da rua do marido e ninguém pode fazer nada. Que soberania é essa? E aí, quando você vê, nossa, caiu aí 3... Que bom que caiu. Aí os jovens lá do Nepal vão para a rua, quebra tudo. Teve lá, né? Político queimado vivo no meio da rua. É bonito isso, não é? E também não somos nós que temos que ficar fazendo esse tipo de justiça com as próprias mãos. Mas olha que ponto que nós chegamos. E você é cristão, ou é budista, ou é hinduísta, ou é do Raum, ou de qualquer outra organização, e está lá, lindo na sua carteira. Porque não é sua filha. Então, a gente tem que parar de brincar, de fazer de conta, de ser gente boa, né? Eu sou um cara legal, eu vou aqui agora subir no Monte Himalaia, bater tambor, beber água da chuva, e fazer um monte de coisa bonita, eu vou para a igreja fazer uma novena, fazer no seu já. Então, pois é, mas o que está adiantando tudo isso se nós estamos em pleno século XXI e essas coisas ainda estão aí? Direito à liberdade ninguém tem. Só tem um lado que pode falar. Só tem um lado que diz o que é certo. O outro não pode nunca nem ser ouvido. Ele tem que ser calado. Então, assim, o jornalismo lamentável do Brasil fez essa vergonha de destruir o jornalismo verdadeiro e agradeço a Deus, Pai, Mãe, os homens e mulheres de boa vontade, que esses blogs aí apareceu um monte de gente para falar a verdade. Porque Rede Globo e Band, não sei o quê, e PAN, a gente sabe que foi tudo vendido para países comunistas, islamistas, esses istas todos, que fazem isso com essas crianças, para poder contar mentira, para poder ir para dentro das universidades, fazer lavagem cerebral nas cabeças das pessoas, dos jovens, ao ponto de um rapaz novo, agora acabou a vida dele. Vão te matar a tiros. Aí está preso, perdeu emprego, perdeu bolsa, perdeu tudo num dia só. Por quê? Um professor demente fez isso. Não, tu tem que matar todo mundo da direita. Que isso? E não é sobre direita, sobre esquerda, sem partido A ou B ou C. É sobre futuro que nós estamos falando hoje. Aonde vai chegar um planeta desse modelo? Né? E aí a gente fica tranquilo, comendo nosso jantar maravilhoso, porque eu tenho um sofá para sentar, confortável, porque eu tenho... a minha vida está aqui, o negócio está lá, não chegou em mim ainda, né? Ainda! Então, a gente está tendo que tratar desse assunto delicado, mas a gente vai fazendo o que é informado e vamos que vamos. Então, situações como essa aí tem que acontecer. Ministro da Economia pego de cueca colorida, Rafael, e levado às ruas. Esse vexame global. Ministro quem? Economia. Economia do Nepal, né? Então, interessante. Pois é. Já pensou se acontece isso aqui também? Olha que coisa. É bonito isso? Um país precisa chegar a esse ponto. Só que o povo deu um basta, né? A geração Z, que pensava que estava todo mundo dormindo, não está, não. Em alguns lugares aí já foram chamados, já estão respondendo os chamados aí, né? Mas a verdadeira geração, né? Pensa no essa que está sendo atualmente aí doutrinada, essa tá difícil de abrir os olhos. Veja o rapaz aí do Espírito Santo que acredita que está fazendo a coisa certa, entrar numa rede social e ameaçar
um deputado federal. E o mais acreditar trágico, na impunidade disso. Não, o mais trágico é que ele acha que ele está promovendo que justiça. Está correto. Ele está... foi doutrinado a acreditar dessa forma. Dolorida. Ele foi doutrinado por uma seita, porque certos partidos, religiões, é aceita mesmo, gente. A seita fez ele entender que aquilo é certo, o que para mim é mais triste. Exato. Porque ele vai chegar lá, não, eu estou com pena dele. Ele acha que ele está certo. E aí não tem o que fazer mais. Como é que... pois é, os políticos. O que é isso? Parabéns ao povo. Esse aí era o ministro da Agricultura. Jogaram lá na... Pois é. Eu só peguei a parte menos difícil. Não, essa é a parte menos difícil. Eu estou bem triste com isso. Tem a parte da cipoada. A parte menos difícil é essa. Colheita, né? Está consumindo sua colheita. Urgente, Trump deve usar o voto de Fux para triturar o regime Lula-STF, afirma secretário. O voto de Fux era tudo o que Trump precisava para tomar a atitude e salvar o Brasil. Então, para os desavisados agora que insistem em não entender, fazer uma visão adequada da coisa, o senhor Trump não está interferindo na soberania do Brasil. Ele está ajudando a consertar uma cagada, né, que o antecessor dele fez, e nos ajuda mesmo, porque o que esse atual governo aí, que ficou uns 5 anos, uns 5 vezes no mandato, roubou o Brasil e mandou para a Venezuela, para esses países, tudo aí para sustentar a milícia, não tem outra forma. É assim. E aí você vai dizer, mas o seu Trump vai vir? Vai. Porque qual a diferença do que está acontecendo aqui para o que está acontecendo lá? Eu vou mais profundo ainda, Eliana, porque já veio a público nos Estados Unidos após os julgamentos e foi declarado que as urnas brasileiras foram adulteradas por incentivo do governo norte-americano. Sim. Que a verba que não dava para entrar, porque na gestão de Bolsonaro foi tudo cortado, foi desviada e direcionada através de ONGs para fazer o que estava sendo feito no Brasil. Então, cuidado com o que você lê, porque a partir disso, Trump sentou na cadeira da presidência e disse, basta, a minha nação criou este problema no Brasil, é a minha nação que vai resolver. Então, o que ele está fazendo? Ele está resolvendo os problemas que eles criaram aqui dentro dessa nossa brasileira. Ele está sendo bonzinho também, não. Ele está só... Ele só está ajudando a limpar a casa. Ajudando a limpar a casa, porque lembra da lei de causa e efeito? Está aí um dos motivos. E nós aceitamos ajuda com muito amor, porque já que sujou, pode vir limpar. Mas o que acontece? Amados, essa confusão que deu lá no Nepal foi por causa de rede social. E quem é que não lembra que nos últimos anos aí a gente teve o X bloqueado, as contas de Elon Musk, da empresa de Elon Musk, que é americano, teve o dinheiro bloqueado. O povo louco daqui, que eu não sei aonde que eles estudaram, né? Tirando uns dois ali, o Fux, né? E esqueci o nome do outro. Eles começaram a bloquear coisa do povo lá de fora. E achou que o trem não ia. Então, nós tivemos rede social bloqueada também, né? WhatsApp. E aí eu tô, assim, já com um pouco de inveja do pessoal lá do Nepal, menino de 16 anos, né? Então, juntou a nação lá e falou, vamos resolver isso da forma que der para resolver. Porque você não pode falar mais nada. Tem idosa presa, porque estava com a bandeira e uma bíblia, espancada, né? Quem é que não viu a idosa toda espancada aí de 70 e poucos anos, e que foi negado que ela saia para se tratar. E já tem um monte que foi preso lá, idoso com câncer terminal, com um monte de coisa, lá na cadeia porque estava com a bíblia. E aí você vem dizer que o seu Trump está invadindo divisa? É porque não é sua mãe que está lá presa, não é sua avó. E é bom a gente entender isso para ontem, porque se o discurso não mudar, e se você não respirar fundo,
E pelo menos um orar. Faz qualquer coisa. Não precisa ir para frente da rua, de batalha, de bandeira na mão, não. Mas faz qualquer coisa. Só que tira a energia disso. E entenda que o tsunami que move lá no Japão é a placa tectônica que balançou daqui no Brasil. E vice-versa. Nós estamos num planeta vivo e globalizado. E se a gente não olhar pelo outro e o outro por nós, vamos destruir-nos a todos. E quando o Elon Musk fala, se não tomarmos uma providência, este é o partido da morte, morreremos todos, é isso que ele quer dizer, tem que tomar uma providência. E aí começou agora uma matação de político, que não pode político se candidatar, se for de esquerda, tudo bem, mas se for de direita, tem tiro na cabeça, tiro no pescoço, tiro não sei o quê. É tudo, enquanto é político, tem que tomar tiro agora. Que coisa esquisita isso. Eu pensei que não ia ver isso no século XXI, né? Tá aí. Urgente. Lista vermelha da Interpol. Sim, Alexandre de Moraes está oficialmente na mira da Interpol. Oficialmente, Alexandre de Moraes entra para a lista da Interpol. Em uma condição de falsificação de documentos, Alexandre de Moraes entrou para a lista vermelha. Em breve, mais informações serão divulgadas. Essa notícia veio direto do Texas. É a maior vergonha para o Brasil ter um ministro da Suprema Corte. Eu vou diminuir um pouquinho assim, da vergonha coletiva, que de carreira ali mesmo, concursado e tudo, assim, degrau bonito, sabe? É o Fux, tá? O resto foi tudo vermelho que botou na carteirada, tá? Então, o senhor aí, Alexandre, não é concursado, nunca foi nada. Então, assim, é um respiro, né? Porque um sujeito rasgar um diploma nessa altura do campeonato, na hora da aposentadoria, né? E mais aquele monte ali que está apoiando, lamentável. Mas, olha isso, nós temos um ministro do Supremo na Interpol, que é a lista dos mais... Olha, Os mais procurados. E ainda está sentado lá. Que coisa, hein? E aí, aonde que nós chegamos, hein? Foi adicionada essa notícia aqui, que na atualidade a Interpol é administrada por um brasileiro que não integrou na lista de mais procurados aquela conhecida deputada que foi extraditada para a Itália. Ela não está em lista de mais procurados da Interpol. Vocês podem verificar, porque eu fiz isso antes dessa live. Exato. Eu fiz isso. Por que ela tinha que estar? Ela não fez nada? Solicitação dele. Solicitação. Ele é louco, gente. Quem é que não viu isso? A loucura chegou nessa matéria de último grau. E nessa matéria de julho de 25, aí desse veículo de incomunicação, a Interpol se negou a incluir na lista vermelha os mais procurados, conhecidos aí nessa alcunha torta, bolsonaristas. Que havia mais um conjunto de itens, só que ela, aqui não, Juvenal. Então, está aí já na lista. Isso vai ficar... Dá até uma parada aí, porque tem essa fala aqui que a Chivânia trouxe. A Chivânia, gente, é a general mais tralalá do corpo, tá? Então, ela veio dizer que o moço em questão aí, sim, já foi condenado em todas as instâncias internacionais, como violador de direitos humanos e etc., sem fim, falsificador de documento. Tá ali o documento, não é segredo para ninguém, já há muito tempo, tá? Mas isso vai demorar a ser publicado e oficializado. A própria Chivana pediu para atrasar isso, porque ele tem contas a acertar com o povo. Não pode ser levado para a cadeia, assim, e tal, e não sei o quê. Entre outras coisas, ele tem conta a acertar com 147 mulheres que foram colocadas em uma única cela, com uma única privada. Dentre elas, senhoras com infecção, sangrando, comeram comida podre, depoimentos já colhidos, né, de quem conseguiu sair e está refugiado, sabe? Foi para países vizinhos, tiveram que fugir.
Então, esse moço tem umas contas com o povo ainda. Eu não sei como que vai ser esse acerto e como que Shivani vai lidar com isso. Mas vai. E o que acontece é que esse showzinho que foi pedido em 2022 por esse grupo aí, está custando muito caro, porque extrapolaram todos os limites, né? Então, para de show, né? Segura aí a energia, façam o que vocês sabem fazer de melhor, porque a gente falou que ia trazer todas as verdades em agosto, está numa sequência de live que até perdemos, e as 9 bombas em setembro, que é a justiça, e isso vai se arrastar até... Ai, eu não acreditei quando recebi essa notícia. Até novembro, vai ser intenso, nós temos 1 ano e meio pela frente, delicado. Mas sabe também aquela limpeza boa que vai acontecer? Então, e sobre essa questão de justiça com as próprias mãos, olho por olho, dente por dente, não é assim. E eu não gosto disso. E nem a comitiva divina gosta. E nem os homens e mulheres de boa vontade para quem eu trabalho gostam. Porque um parente seu foi torturado, etc., ou anos atrás, aquelas coisas. Você vai torturar o outro. Um foi queimado e você vai queimar o outro vivo. É o que acontece. Uma centelha divina, porque vós sois deuses e deusas, assim como o vosso pai, uma centelha divina, uma partícula da fonte. Não é bonito falar isso? Então, também gosto de falar. Uma centelha divina isolada não pode se achar o próprio Deus completo e tomar certas atitudes, igual a gente está vendo aí, por esses políticos. Se acham Deus? O que acontece é que um conjunto de centelhas conscientes manda um recado para a grade consciencial do planeta, linhas, leis, raios, matizes, filtros, teias, Cristo, Jesus, Buda, dá o nome que você quiser, mas é enviado. E essas linhas, leis trabalham com causa e efeito. Essas absorvem e devolvem aquela informação para esse planeta. Aqui no caso, planeta Coração de Deus, Vênus, Solinara, a menina dos olhos de Deus é Gaia, tá? É o espírito da Terra. Vamos aí atualizando a leitura. Então, aqui, no caso Solinara, Coração de Deus, Vênus, etc., aquela coisa toda. E essa, então, de posse dessa informação dos filhos, porque, não, você é filho de Deus, não sou filho de Terra. Tu é feito de carbono, tabela periódica. Então, esse vestidinho aqui é deste tamanho, tá? Ela manda a informação atômica, isso é feito de célula e átomo, isso daí se aceita, né? Vamos na ciência. Obrigando-os pés de várias centelhas divinas que conformaram nessa intenção, nessa frequência, nessa energia, porque Deus é energia. Ela mesmo toma providência de fazer o que tem que fazer. A Europa está toda pegando fogo. Nunca viu tanta queimada, tem países se destruindo inteiro, né? Por exemplo, tanto terremoto. Nós estamos aí no 3º terremoto, né? Da Rússia, só falta mais um, né? Isso. Pois é. E então, essas pessoas são retiradas por governos decentes, por polícias, por tsunami, por terremotos. É esta conformação de várias centelhas divinas, então, desse planeta, da consciência que atua juntas, em conformidade, que manda informação consciente para a grade. Uma centelha sozinha, um dono do mundo, do país, seja lá o quê, não tem o direito de pegar uma caneta e decidir a vida dos outros. E muito menos o outro de queimar político vivo no meio da rua. Então, esses se autodestroem também. É apenas um coletivo consciente, mínimo, que se tornam a lei de causa e efeito viável, por assim dizer, dentro dos códigos da vida. E não tem outra.
Então, não sai por aí dizendo que eu faço, que eu aconteço, que eu sou amigo do ciclano, do político, do fulano, que eu sou poderoso, comigo não acontece nada. Não, acontece. Acontece que o sol nasce para todos e a chuva também. De repente, o cara não amanhece. Nossa, mas foi morte súbita. Foi súbita nada. Foi retirado. E quem faz isso? Um conjunto de centelhas divinas que entendeu que deve trabalhar dentro dos códigos da vida. Então, é muito importante a gente entender isso. Nós informamos, né? Aí vem a informação agora, aquela informação que todo mundo quer saber, né? Tudo bem. Que no planeta nós temos cerca de 8 milhões de homens e mulheres de boa vontade. Esses são o quarto setor ou a quarta força, que não trabalha para nenhum tipo de órgão político, religião, etc. e tal. São a parte de tudo, e são esses que têm contrato direto lá com a Suprema Corte Internacional, que cansou dessa palhaçada. Esses, com consciência de sua boa vontade, podem, sim, entre aspas, salvar até 1,3 bilhão desse planeta, que estão dispostos também a ter boa vontade, ser liderados por homens de boa vontade, etc. e tal. Logo, mais de 80% do planeta vai ser evacuado, sim. E vocês já sabem disso. Isso é científico. Tá? 2/3 do planeta vive aonde? Na Índia e na China. E o que está aquilo lá mesmo? Quando aquelas 3 gargantas explodiram, não sobra ninguém na China. Um monte de canalização já de profecia disse isso. Profecia dada para não ser cumprida. Mas o ser continua na ignorância e quer. Aí o que a Mãe Terra vai fazer? Engolir. Não quer mais aqui. Então, não banca o santo, o herói, vou fazer acontecer. Vai estudar frequência, como que você lida com o coração, como que você trata com isso, como que você se posiciona diante disso, porque também não podemos ficar inerentes a isso, mas não fazer besteira. Não ir para a rede social, vou dar tiro no vermelho, no azul, no amarelo, que doideira é essa? Tu deu a vida, tu pariu, pelo menos é mãe, porque às vezes a mãe deu a vida, né? Ah, ela que deu, mas tu é mãe, pariu aquele ali para dizer que vai tirar a vida? Olha onde chega a loucura. Tu pega 1.000 pessoas numa praça com a Bíblia na mão, prende tudo na masmorra, na cela, embola tudo lá como animal. E tu acha que vai ficar assim mesmo, não é? Olha, eu também tenho pena desse cidadão. A verdade é que esse colapso, essa pressão toda muito forte, é que nós estamos vendo desses homens e mulheres de má vontade que estão sendo retirados, sim. Em algum momento eles conseguem levar homens bons também, que são tão colocados contra a parede, e às vezes tem que falar alguma coisa, ou tem que se posicionar, ou tem que fazer um discurso, como o Kirk foi fazer, e tomou um tiro no pescoço, só porque alguém não gostou do que ele estava falando. Então, o Sananda comunica que as muralhas das sombras, referente à superfície, já foram todas caídas, e superfície, tá? Não quer dizer chão. Superfície é uma coisa, solo é outra, chão é outro, crosta é outra. Então, também a gente tem que estudar. Superfície tem a ver com a coisa superficial, sabe? Espírito, aquela fumacinha, será? Pensamentos, consciências, ectoplasma, etc. E agora cabe, né, serem retirados de chão essas sombras, essa limpeza. Ele veio informar que em chão nós tínhamos aí as 13 famílias negras, que todo mundo sabe disso, mas prefere fechar o olho e achar que é a conspiração. Dominavam tudo em vários países e tinham 336 membros ao todo dessas 13 famílias, espalhadas pelo planeta, famílias negras, né? Aqui no Brasil eram 43, né, indivíduos. Mas aonde mais tinham era na Turquia. E vocês lembram que em 2022 a gente falou que a Turquia vai começar a cair, foi uma sequência de terremotos? Então, é porque tinha que retirar educadamente esses da família negra que estavam lá
né, dessa forma. Recentemente, no sul aqui do Brasil, a gente teve também uma catástrofe que tinha um monte esses 43 dessas famílias negras aqui do Brasil, estavam tudo lá no Rio Grande do Sul, então tinha que ter um alagamentozinho, sabe? Uma enchente para tirar. Que bom que a GAEC está tirando, porque quando fica na conta de Deus, né, não tem problema. E eu não aguento mais 40 anos ficar trazendo essas notícias ruins e saber que o tanto que vai morrer e depois o povo não faz nada e morre mesmo. Para fazer essa limpeza, esses 336 roubaram as cadeiras em chão do coração de Deus aqui no laboratório, dos 336 mestres ascensos verdadeiros. São vocês. E que nós estamos entregando agora de volta o que é de vocês. Desses 336 falsos mestres e líderes, 244 já foram desencarnados e está tudo silencioso. Ainda bem, Shivânia falou, não vou nem saber, tirar, não precisa fazer alarde não, mas ainda falta quase 100. E que vão todos, de preferência, ainda esse ano, tá? Depois vocês vão falar, cadê fulano? Então, ninguém nem sabe quando foi. Então, eles têm que sair para que os verdadeiros mestres sentem em suas cadeiras. Esses nem eram. Era tão nojento que das próprias famílias eles pegavam e mandavam para os países maiores e mais poderosos alguns, e um próprio membro da família era sacrificado para viver no sofrimento, na tortura, na castidade, na pobreza, para que esse gerasse sofrimento horrível, para que eles continuassem. Vocês sabem que tem os purões das criancinhas que comem, que tira adrenocome, vocês já sabem também. Mas é tão mais fácil acreditar na Rede Globo dizendo que não é, e que o pai dos pobres é o melhor presidente do mundo. Eu quero saber vocês também que conta que vocês vão dar vida, porque no fundo sabiam, um monte de gente lá fazendo LZ, GBQTZ, porque vocês estão achando também que a energia que foi, ela volta. Olha, a lei de causa e efeito aí. Então, chega, Silvânia. A general Silvânia está uma arara hoje. Mas eu vou até parar por aqui, porque esse negócio de ficar fazendo as coisas ao vivo, tu me dá uma dor de cabeça, me arruma até uma gripe. Tem que ficar meditando dia e noite sem parar. Então, é bem por aí, e é tão bom quando a gente está consciente, e aqui a gente trata mais de ciência, e em nenhum momento de religião. Ou vocês pensam que isso tudo, que Deus está lá, né? Quem é Deus, que aconteceu lá, isso tudo acontecia aqui, no coração de Deus, no laboratório do cosmos, na menina dos olhos de Deus, no planeta escolhido para ser referência cósmica. Daí veio esse banho sombrio, trevoso aí, sequestrou o planeta e as pessoas se simpatizaram a essas práticas escusas. Porque se você disser para mim que acha bonito o que acontece com mulheres e crianças no mundo todo, os sequestros mais absurdos, e o que eu posso fazer? Olha, fica muito difícil continuar esse diálogo. Top Nova Terra. Nova Terra já é uma realidade para homens e mulheres de boa vontade que se auto-escolheram para ser mestres de si, deuses em ação. Seja um cooperado, junte-se a nós. Por Eliana. Mas, Rafael, o que é a cooperativa Nova Terra? Como é que eu me integro a ela? O que é necessário fazer? Fala aí. Primeiro ponto, ponto de partida. Na descrição dessa live tem um link de acesso pelo Telegram para você entrar no grupo chamado Auto-Escolhidos. Sim, ninguém aqui escolhe ninguém. Você que auto se escolhe. É você que se auto-nomeia quem você é. A partir dali você vai se familiarizar com todos os conteúdos aqui da plataforma. A plataforma é a da cooperativa, ela abraça todas as outras plataformas ligadas aos conteúdos de cursos,
as lives, o conteúdo informativo, que é a universidade. Então, você tem ali dentro o ponto de partida para tudo isso. Quer saber mais? Acessa lá. Gratidão. E só vem. Olha que coisa, por que nunca aprendeu tanto, né? Ó, chineses presos com mais de 60 toneladas, eu disse 60 toneladas, de quartzo em garimpo ilegal na Bahia. Então, o Brasil foi loteado, gente. Essas ONG vinha tudo para cá, era para roubar tudo que é do Brasil. E por que chinês, né? Então, é um negócio... Por que o governo daqui gosta tanto da China, né? E deixa roubar tudo? A Bahia está há 31 anos no último lugar de alfabetização. E todos os mandatos, o pai dos pobres diz que vai cuidar daquilo lá. É tão doído ver um pai que violenta o próprio filho, mas tudo tem fim uma hora, né? Ou para um lado, ou para o outro, ou para os dois. Top. Atas. Ataque nuclear com radiação desfeito pela Grande Mãe. 2 mísseis enviados pela Rússia. EUA tentam retaliar com 3 mísseis são bloqueados nos silos. Pois é, a gente está desde 2022 tentando impedir essas guerras aí, mas a Rússia também não ajuda, né? Que até atrapalhar os Estados Unidos lançar míssil a gente conseguiu fazer. Mas a Rússia não ajuda, o que a gente pode fazer, né? Então, nada, né? A Alicaté informa eventos múltiplos aguardados para a segunda quinzena de março de 23, sempre dependendo da confirmação consciencial do coletivo. Cidades que terão eventos no espaço de 11 dias. Brasília, Bombai, Jacarta, Paris, Aqui, Berlim, Índia, Moscou. Indonésia, França, Berlim. Então, não está igual lá viu a capa? A gente, em 2023, lá fomos em tudo enquanto a instância que a gente consegue trabalhar, impedimos isso. Mas o povo parece que quer morrer. Agora que morre também, que eu já estou com pressa. Desocupa logo, que a Gaia já falou que só vai ficar, mais de 80% tem que ir embora. Então, Gaia, senta o pau, filha, porque eu já cansamos, né? O principal nome em solo da coluna Arconte, você vai saber quando você entrar no Auto Escolhidos. Né? Conteúdos dessa live estarão disponíveis. Quem são os arcontes trevosos das 13 famílias? Vai lá, porque entra no Auto Escolhido que essa informação a gente entrega só lá. Para vocês, gratuito. Coletivo Auto Escolhidos. Atentados ideológicos acontecem em Bangladesh. Olha aí, Bangladesh. Prestes a acontecer no Laos. Miséria presente, pesada, fiapo de consciência de Rifife, Urano e Zeus presente no sistema comunista. Retirar a energia dos membros do Partido Comunista desses países. Isso lá em julho de 2024. Embaixo. Genocídio do alto escalão do Partido Comunista Chinês em 70 dias proporciona a retirada do poder. Então, tudo isso é registrado, sacramentado em atas. Que a gente trouxe os livros, exato, porque depois ia falar, eles são malucos. Onde é que está isso? A gente falando que a gente é maluco, mas eu não ligo, né? Que a gente está fazendo o que tem que ser feito. Top evolução. Agora, a queridíssima Rosângela. Dia 14, é domingo já, né? Domingo? Gente, dia 14. E termina hoje. A Rosângela está aguardando vocês lá, né? Interessados a fazer as fibras de luz. Eu já fiz, né? Porque tem que dar o exemplo, né? Primeiro a fazer. Aliás, eu sou a mais esculhambada desse coletivo inteiro, porque tudo bate em mim primeiro e tudo que tem que acontecer é comigo. Aí eu já saio pedindo ajuda. Então, vai lá, põe as suas fibras de luz em dia, que ela é a autoridade para fazer. Tá aí, printa a tela, ou entra nos coletivos, chama a Rosângela no PV, levanta a mãozinha que ela te fala como é que faz. Semana Experience AV Luz, 4 dias, saúde perfeita. Sexta-feira, Bruzinhas Day,
E eu e aqui o Essa é aquela, Chocolates Day. Eu e aquela aqui, semana do Rafael. mês que a gente tem alguma Cuecas alegria. visitantes já sabem que Pois vão fazer é, uma as visita meninas- na fábrica da garota. As meninas vão comigo comprar brusinha e os meninos vão com eles comprar brusinha também, chocolate. Essa é aquela semana que a gente tem alguma alegria. Brusinhas Day, live da sexta-feira é muito legal. De noite, Petão em Vida. Gente, pensa num lugar bom, que a gente come, dança e... Porque nós viemos para cá para viver, não é para sofrer, não. Se eu soubesse que era para isso, tinha nem vindo. Falei, todo mundo tomou pernada no plano de alma, depois que a gente chega aqui que vê. Mas agora o trem está arrumando. Sábado, homolúminos. Você começaram a falar do homolúminos. Você sabe que você tomou pernada também? Que desde o Sapiens teve 93 evoluções do homo e ninguém te contou, né? Inclusive, a presidenta aí levantou uma bola de capim, falou que você tinha que ser homo sapiens, mulher sapiens, e passaram 100 mil anos do homo sapiens e mais de 40 mil anos do sapiens sapiens. E esse povo aí, atrasado dessas universidades, quer dizer que você é aquilo, e não é. Você é homolúmino, sabe das suas evoluções, o que você perdeu, o que te tiraram, a fonte está entregando de volta. No domingo, a gente tem aquele passeio maravilhoso na casa da mãe que a gente convém. Pensa uma delícia. De noite, nós temos aquele evento híbrido médio solar para brincar, conversar, dançar, porque isso também faz parte. Na segunda, temos atendimento médio solar, com agendamento prévio, aqui com os cosmoterapeutas. E à noite você vem participar desse jornal maravilhoso aqui com a gente. É só para todo mundo. Vem. Hospedagens aí, a Renils tem umas dicas muito boas, inclusive para a gente ficar todos juntos, né, mais próximo possível para as atividades. E só vem. E vocês estão convidados todos aqui para vir. É só para nesses 4 dias que vai ser muito bom. E o único evento do Experience Aveloz que é realmente compartilhamento da graça é o hoje, né, na data de 27 de setembro, a partir das 17h17. Imersão profundíssima. Homolúminos por apenas 12, eu disse 12 de R$37. Então não pesa no bolso de ninguém, porque aqui não é sobre dinheiro ou lucro, porque se fosse sobre isso, já estava aí a Igreja Universal do Reino da Eliana, há muito tempo criada. Quem é Deus? Você quer saber quem é Deus? Você, eu, ele, ela, o Theo. O Theo é Deus. Quem é Deus? Só para todo mundo agora em grupo privado, porque o Simpla achou muito barato. O Simpla não quer cobrar, aí tive que fazer, eu, reitor aqui, Careca, R$ 9,90 para vocês. Chave Pix do Careca está aí na tela. Printa essa tela, por favor, enviar comprovante para eu, Cristiano Tetra aqui, porque nem tudo é sobre dinheiro ou lucro. E a gente tentou sintetizar da fonte das fontes aí em 4 vídeos pequenos, o quem é Deus, para você entender, se entender, né? E ser aquela partícula que conversa aí com a grade te atende. Como diz os bebês, a titícula divina. A titícula divina aí, ligar né? de baixo para cima. Sim, porque disse o Cristo, tudo que ligares na terra será ligado no céu. É você que liga, querido. O botãozinho ali é tu que aperta. Se você não apertar, não rola nada. E nem Astá, nem Jesus, nem ninguém vai descer para fazer, porque o reino está dentro de vós. Então, é hora de entender isso de vez, né? Confirma, entra no Telegram. Então, aí no corpo cósmico de Deus, aonde que eu estou enfiado, qual é o meu pedaço, porque eu sei que eu tenho que ligar alguma coisa. Rafael? Na sequência, início de outubro, primeiro domingo de outubro. Esse vai ser um outro fim de semana. Para quem... E aí vai ser só... vai ser híbrido também, né? Exato. Em sala fechada, nós traremos aí, Rafael e Rosângela Gonçalves, a requalificação e ativação dos 12 raios. Então, você que entende, sente, tocou no seu coração, isso faz sentido para mim, isso me interessou, deu aquele arrepio na nuca, deu aquele apito no ouvido, com você mesmo, fez sentido para você? Plataforma Simpla, entra 12 vezes de R$16,38,
centavos, você pode parcelar isso no seu cartão de crédito. Ah, mas eu não trabalho com cartão de crédito. Entre em contato conosco e a gente entrega outras formas de parcelamento. Lá na plataforma também tem o Pix e tem o boleto bancário. Mas para você, não consegue de nenhuma forma, entre em contato com a gente. Até o Theo vai fazer R$ 12, cara. Ué, se Até o você Theo ele fazia aqui, mesmo. nosso querido Porque Canina aqui vai gente, fazer o que R$ 12. que é os 12 raios? Os 12 raios trata de ciência, tabela periódica, trata de elementos, trata da parte científica de Deus. Se eu não for capaz de entender isso, então não existe, porque eu sou feita de ferro, cálcio, magnésio, etc. Preciso disso tudo para esse corpo aqui se movimentar. Então, essa questão de ciência e religião, etc., tal, tem que entender a parte cosmológica. E, para nossa alegria, a maioria de vocês entenderam. Então, como isso funciona em mim? Quando eu entendo como isso funciona em mim, é como ligar um celular e eu tenho a senha, posso acessar. Aí tudo funciona, funciona. Ressuscita, um monte de vezes. Resolve tudo. Porque você começa a fazer a sua parte, ligar embaixo. E aí liga em cima. Perceba que a sua melhor versão, ou seja, a melhor versão de você mesmo, cada vez está ganhando mais complexidade. Porque o 12 raio azul não é o Miguel, aquele anjo bonito que vai vir bater nas asas. Não, o azul é ferro. É isso na tabela periódica. E quando você vê um sinal azul no céu, é tipo assim, é um raio divino do Sol central que está vindo com este elemento específico, e o azul significa vontade de Deus. Ferro, força, quando ele entra em solo e você absorve, se alimentando de ferro, dentro do seu corpo, que é ferro também, e que tem esse elemento na terra, você integra Deus. Liga embaixo, liga em cima. Aí o Miguel tem até que parar de ser faxineiro, que está 21 dias de limpeza de Miguel. Miguel não é faxineiro, ele é da milícia celestial. E ele é Falcon Miguel, não é arcanjo mais, que ele está... já passou de 100 evoluções, está todo mundo chamando ele de arcanjo. Então, ele fala com nós aqui, gente, eu mudei de posto, mas as pessoas ficam me procurando para 21 dias de Miguel e tal, eu tenho que protocolar em outro setor do céu, porque eles não entendem a tecnologia cósmica, não entendem a parte científica. E Deus é ciência. Então, é importante isso também. Aí tem que estudar, gente. Você quer saber disso muito mais? Volta lá, Eliana, no Quem é Deus, para frisar. O Quem é Deus Tudo começa aqui. Então, não cheguei aqui agora, cheguei agora. Tenho que me situar, me posicionar. Quem é Deus? Eu tenho que entender tudo. Porque quando eu entendo quem é Deus... Só. Então, galera, vamos agora passar aqueles 5 minutos maravilhosos. Aqueles minutinhos do Reiki Nova Gaia e retornamos... Nova Terra. Reiki Nova Terra, perdão. E retornamos para aquele vídeo final. Muita gratidão a todos. É sobre o futuro, que vocês participam agora. Muita gratidão a quem está conosco aqui acompanhando. Gratidão, gente. Todos linda. Aqui, então... Do seu jeito, com a mãozinha no coração, as 4 respirações, descruza as pernas, coluna ereta, e vamos... Nós temos os reinos todos aqui hoje, já que nós temos... Peraí, me dá ali a plantinha aqui bonita, porque olha aqui, o respeito aos reinos, tá, gente? Isso é ciência, nós temos sempre planta viva, um monte ali fora, aqui. Vou no quartzo rosa, né? Que o quartzo é o rei do reino mineral e o quartzo rosa é o ar, que é o amor, né? Vamos lá, e hoje nós temos aqui o animal. Theo, fofinho. Theo, vem cá, temos um pet aqui conosco, lindíssimo, e temos vocês. Então, quando a gente entende a ciência e respeita os reinos como parte integrante também de Deus, criação perfeita, a gente vê que a coisa funciona. Então, respeita o reino mineral, vegetal, hominal e animal. Olha aí. Então, hoje é uma meditação fantástica. É um negócio que vai o reino mineral, vegetal, animal. Até melhor abrir a tela para ver o negócio de novo. Abre aí, por favor. Abre aí para ver. O Theo o X. Então, aqui, Theo aqui de novo conosco. Muita gratidão. Estamos com os reinos aqui, olha, mineral, vegetal, animal, hominal. Honrem a natureza. Honrem os reinos. Porque quem não honra os reinos
não faz parte deles, fica de fora dos muros do palácio. E é importante entender isso. E é importante sair da caixa do quadrado e ver como que Deus se manifesta através dos seus reinos. Voltamos já. Carta 36. O coletivo levanta. Amadas e amados, há mais de 2000 anos, iniciamos o levantar do cálice do amor divino. E, neste momentum do agora, convidamos a todos para que, em amor e pelo amor, elevemos esse cálice às mais altas montanhas de toda a Gaia. E, juntos, bebamos todos do amor divino. É chegada as bodas do Cordeiro, que os pássaros cantem, que dancem os rios, que as árvores batam palmas. A graça divina se faz presente, no presente. Maria Madalena e Yeshua, em equilíbrio amoroso dos sagrados masculino e feminino, canalizado pela guardiã do fogo sagrado em 10 de novembro de 2019. Envio Reiki Terrano, Grades Nova Terra. Intencionando o quantum energético para Liana proceder com tudo o que for necessário para a manifestação do novo mundo. Alegria, paz, harmonia e realização. O despertar dos deuses em solo.
continent unmanned. They silence the voice of the brave and just. Our president is dead, but in our hearts he rides with us. Trump, hear the cry from Brazil. Our hope is in God and in you still. We lift our hands in prayer and plea for justice, for truth, for liberty. You are the president the world should admire, while we wait for help to lift us higher. Trump, America knows you well, But we Brazil needed you as well as the voice. You still raise the banner of justice above our heads. We are millions and freedom is not dead. Bolsonaro's chains won't stop the fight.